Será mesmo que a força de Sansão estava em seus cabelos? A história que conhecemos está ligada à força de Sansão em seus cabelos. Pois, ao ter seus cabelos cortados por Dalila, ele ficou sem a sua força extraordinária que o tinha. Mas, se eu te falar que a força de Sansão não estava em seus cabelos, pois é uma interpretação equivocada do texto bíblico. Fique comigo até o final que vou te mostrar o real motivo de Sansão ter perdido a sua força. A força de Sansão estava no Senhor e não em seus cabelos. Mas, se a força de Sansão não estava em seus cabelos, então por que ele perdeu a sua força quando teve seus cabelos cortados por Dalila? Antes de Sansão nascer, um anjo teve com sua mãe e disse a ela que teria um filho. No entanto, a mãe de Sansão era estéril, mas mesmo assim ela teria um filho, mas não um menino comum. Sansão era um nazireu de Deus, um menino consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Tanto que a sua mãe não poderia beber vinho ou bebida forte ou comer comida impura. Ao passar do tempo, Sansão nasceu e começou a crescer. Como menino consagrado ao Senhor, Sansão teria que seguir as mesmas regras dadas pelo anjo à sua mãe. Por exemplo, não poderia comer uva e nada derivado a ela, como beber vinho. E não podia ter contato com cadáveres. E por último, não poderia cortar seus cabelos, claro. Pois o voto nazireu tinha essas regras a serem seguidas. No entanto, o fato de Sansão não poder raspar seus cabelos não significava que a sua força estava em seus cabelos, mas a sua força vinha de Deus. Talvez você esteja com dúvidas do porquê Sansão falou a Dalila que a sua força estava em seus cabelos, e mais, o porquê realmente ele perdeu a força quando cortou. Podemos notar claramente que quando Sansão matou o leão, matou 30 homens e mais 30.000 com uma queixada de animal, o Senhor estava com ele. Em Juízes 14:6 nos dá o exemplo, que diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai e nem a sua mãe o que tinha feito. Já no versículos 14 e 19 diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens, e tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma, e, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. Claramente, a força de Sansão era da parte de Deus. Mas então por que Sansão perdeu a força quando cortou o seu cabelo? Não sei se você conseguiu observar, mas Sansão não levou a sério todas as regras de seu voto nazireu. Ele teve contato com cadáveres, comeu o mel que estava no leão morto, participou de festas de casamento dos filisteus que, obviamente, haviam bebidas derivadas da uva. E, por fim, o raparam a cabeça ao revelar seu voto a Dalila. No entanto, a sua força notoriamente estava no Senhor. Porém, a perdeu completamente quando negligenciou o seu voto a Deus, revelando a Dalila que não poderia raspar seus cabelos. Isso significa que, quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente seu último voto nazireu foi quebrado. A desobediência de Sansão o fez perder toda a sua força. Em Juízes 16:20 diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. No capítulo 22, podemos notar que os cabelos de Sansão tornou a crescer novamente, mas Sansão foi preso e teve seus olhos furados. Mas quando Sansão orou a Deus novamente, Deus estabeleceu as suas forças mais uma vez. E Sansão, derrubando as colunas onde todos estavam, matou mais gente do que em toda a sua vida. Assim, coloca o fim na história de Sansão. Mas o moral da história é: não podemos negligenciar o chamado de Deus, a sua palavra, a sua lei. A obediência traz força e vitória, já a negligência traz morte e conflito. Reflitam nessa história, pense bem em suas atitudes e em seus comportamentos. Bem, isso é tudo. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar essas histórias com seus amigos. Deus abençoe a tua vida.